Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Vamos estar agora orando ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, para poder estarmos iniciando mais um estudo abençoado nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Nós também vamos estar orando pelos dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Pai amado, Deus Santo e Todo-Poderoso, nessa noite, Senhor, diante da Tua presença, eis-me aqui, Senhor, juntamente com os meus irmãos, Pai. Aqui nós estamos nessa noite, Senhor, para glorificar e bendizer o Teu santo nome. Em primeiro lugar, Pai, aleluia, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, porque só chegamos a este lugar porque o Senhor permitiu, Pai. Oh Deus, e nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos deu. Mais um estudo, Senhor, aleluia. Mais um estudo, uma nova revista, Senhor, a qual eu creio, Pai amado, aleluia, que tem muito para nós aprendermos, Pai. Eu te peço desde já, Senhor, abra as nossas mentes, Senhor, aleluia, nos dá, meu Pai, entendimento, Pai, oh Senhor, sabedoria para nós recebermos de Ti, Pai, essas porções, Pai, maravilhosas da Tua palavra. Deus, também te peço, Senhor, ser com o Teu Filho que vai estar, meu Deus, ministrando, que vai estar, meu Deus, trazendo, Pai, aleluia, oh santo, esse estudo, Pai. Ah, Deus santo, abençoa ele, Pai, cada vez mais, e usa ele, Pai, com poder e autoridade, Senhor. Deus maravilhoso, aleluia, nesta noite, Pai, fala fortemente aos nossos corações, Pai. Eu creio, meu Deus, aleluia, que nós vamos sair daqui revestidos, Pai, fortalecidos pela Tua palavra. Quero também apresentar os dizimistas e os ofertantes da Tua casa. Meu Deus, abençoa grandemente, Pai, cada um que está, meu Deus, ofertando, que está dizimando, que está obedecendo a Tua palavra nessa noite. Multiplica, meu Pai, na vida dele, enche os celeiros do Teu filho e da Tua filha, Pai. Não deixa faltar nada, assim como o Senhor tem, aleluia, nos dado o pão de cada dia. Continua, Pai, cuidando, Pai, nos protegendo de todo mal, aleluia, nesta noite, meu Deus. Assim eu oro, meu Pai, juntamente com a amada igreja do Senhor, e os irmãos dizem: glória a Deus, aleluia. O nosso irmão Luiz Davi vai passar aí colhendo os dízimos e as ofertas, e o nosso irmão Francival está com a oportunidade para estar louvando ao Senhor. Três hinos da harpa, é isso? Oh, glória, aleluia. Glórias a Deus. Todos irmãos com a paz do Senhor. Te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e
e Senhor, te entregamos o nosso viver em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver, só pra adorar, Rei dos Reis. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Pra te adorar, Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor com o seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Mas eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante as mãos e exalte ao Senhor. E você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move, Ele se move em você. Você tem valor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada
de ficar sofrendo angústia e dor com seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Mas eu venho falar do valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante as mãos, exalte ao Senhor. Você tem valor, Espírito Santo, Ele se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, Ele se move. Você tem, e você tem valor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está, que vive está. Nós estamos de palmas essa noite, irmão. Saudade em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, amém, amados. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Vamos para mais um estudo da palavra de Deus nessa noite. E nós vamos para a primeira lição, né, amados irmãos, da revista, que é a primeira lição de hoje, é o discípulo e a comunidade, amém. Estamos vendo a revista Discipulado 2, nós já estudamos a Discipulado 1 e agora vamos estudar Discipulado 2. A primeira lição nós vamos estudar o discípulo e a comunidade. A segunda lição será o discípulo e o lar cristão. A terceira lição será o discípulo e a tentação. A quarta lição será o discípulo e a impureza. A quinta lição será o discípulo e a idolatria. A sexta lição será o discípulo e a temperança. A sétima lição será o discípulo e o perdão. A oitava lição será o discípulo e a mordomia cristã. A nona lição será o discípulo e o louvor. A 10ª lição será o discípulo e o batismo nas águas. A 11ª lição será o discípulo e a santa ceia. A 12ª lição será o discípulo e a volta de Jesus. E a 13ª lição será o discípulo e a missão de discipular. Amém, amados irmãos? Então vamos para a primeira lição nesta noite, o discípulo e a comunidade. Já quero agradecer a presença dos irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Que Deus venha abençoar os meus irmãos, os irmãos que puderem compartilhar para que outras vidas possam ser alcançadas através da palavra de Deus. É bênção, amém, amados irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Você puder também aí compartilhar a live
Você que ainda não nos segue, puder nos seguir, é bênção para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Tenho certeza que nessa noite, não só nessa noite, mas em todos os cultos você tem sido edificado através da palavra de Deus. Amém, queridos? Alguns irmãos não puderam estar aqui presentes. Nossa irmã Sônia falou que estava com problema em particular, não deu para ela vir. E também nossa irmã Cauane também falou que está meio enferma, então não deu para os irmãos vir, amém? Mas nós estamos aqui nessa noite para aprender da palavra. Vamos orar para os nossos irmãos que estão enfermos, amém? Em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Abriram as vossas revistas na lição número 1, o discípulo e a comunidade. Vamos fazer a leitura do texto base dessa lição, que é a segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo é o versículo número 17, que diz a palavra de Deus: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aqui é o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja que se encontrava na cidade de Corinto, amém? Falando que os irmãos que estavam em Corinto, eles estavam em Cristo, eles precisavam ser uma nova criatura na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E conosco não é diferente. Se nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo sobre as nossas vidas. Amém, amados irmãos? Então a lição de hoje é o discípulo e a comunidade. Amém? Então nós vamos aprender como é que um discípulo de Cristo se comporta ou leva a sua vida diante da comunidade a qual ele vive. Amados irmãos, os objetivos desta lição de hoje, o discípulo e a comunidade, essa lição de hoje tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é reconhecer a necessidade de viver uma vida piedosa diante de Deus e da sociedade. Então, o primeiro objetivo dessa lição é reconhecer a necessidade de viver uma vida piedosa diante de Deus e da sociedade. Segundo, desenvolver novas amizades, principalmente entre os crentes. Amém? Terceiro, exercer influência positiva sobre a sua comunidade através do poder transformador do Evangelho. Então, a lição de hoje é objetivo: primeiro, reconhecer a necessidade de viver uma vida piedosa diante de Deus da comunidade. Hoje o discípulo e a comunidade, ela tem essa lição de hoje tem esses 3 objetivos. Amém, amados irmãos? Segundo, desenvolver novas amizades, principalmente entre crentes. Terceiro, exercer influência positiva sobre a comunidade através do poder. Vou fazer uma leitura aqui, os irmãos não vão ter na revista, mas os irmãos acompanham ouvindo. Após essa leitura, nós vamos entrar na lição propriamente dita. Há muitas maneiras de os crentes servirem e influenciarem suas comunidades. Como servo de Deus, devemos ser bons cidadãos, vizinhos e amigos. A comunidade onde vivemos deve sentir o efeito salutar de nossa presença. Se esperamos influenciá-la em nome de Jesus, devemos tomar parte nas atividades comunitárias. Mas antes precisamos saber quais dessas atividades são boas e dignas e quais irão prejudicar o nosso testemunho cristão. Incentive os seus alunos, aqui ele vai dar um conselho: incentive os seus alunos a sempre questionar. Então nós devemos sempre questionar. Esta atividade está de acordo com os princípios bíblicos? Então quando nós for fazer alguma coisa, amado irmão, diante da sociedade, nós devemos sempre perguntar: isso que eu vou fazer está de acordo com o que a palavra de Deus ensina? Está de acordo com o que a Bíblia ensina? Posso exercer esta atividade e continuar agradando o Senhor Jesus? Então nós devemos fazer essas perguntas. Há muitas formas de um crente vincular-se a algum tipo de atividade social refletindo a luz de Cristo. Em todos os nossos relacionamentos devemos dar bom exemplo de cristão. A Bíblia diz:
seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo número 12, a parte B do versículo. Amém, meus irmãos? Então, quando nós somos tomar alguma atitude diante da sociedade, nós devemos olhar para a Bíblia Sagrada e refletirmos se o que nós estamos fazendo está agradando ao Senhor, está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Aqui é só uma leitura para nós entrarmos agora na lição propriamente dita, amém? Abra aí a sua revista na introdução. Vamos fazer aqui a introdução desse estudo: o discípulo e a comunidade. A vida do crente também se projeta na comunidade. É da própria natureza humana a necessidade de companheirismo. Então, é da nossa própria natureza, amado irmão, temos companhia, ou seja, o companheirismo. Ninguém consegue viver isolado, ninguém consegue viver sozinho. É da própria natureza humana a necessidade de companheirismo para a construção conjunta da sociedade em que vive. Vale lembrar que Jesus disse em sua oração sacerdotal: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Evangelho de João, capítulo número 17, versículo número 15. A conversão, portanto, não significa afastar-se fisicamente do mundo, mas exercer influência para transformá-lo pela presença ativa dos salvos em toda a parte. Então, amado irmão, a conversão não significa que eu e você devemos afastar-se fisicamente do mundo, mas exercer influência para transformá-lo pela presença ativa dos salvos em toda a parte. Então não tem como nós se isolar do mundo. Por quê? Porque nós estamos no mundo. E quando Jesus vai falar para os seus discípulos, Jesus não fala assim: não, eu quero que o Pai tire do mundo. Não, mas Jesus falou que ele orava para que o Senhor guardasse do mal do mundo. Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos, amado irmão, estar no mundo, mas nós devemos ter cuidado para não se misturar com o mundo e fazermos aquilo que o mundo está fazendo, porque muitas coisas, amado irmão, a qual a sociedade aceita, não é de acordo com o que a palavra de Deus ensina. E nós sabemos que por se passar os tempos, por se multiplicar a iniquidade, a Bíblia diz, amado irmão, que muitas leis vão sendo aprovadas pela sociedade, vai sendo aprovada muita coisa. Então, diante da sociedade, diante do que aprovam, nós precisamos colocar diante da Bíblia. Se não passar pelo crivo das Escrituras Sagradas, nós não devemos praticar certas práticas, amado irmão, a qual diante da sociedade é liberada e todo mundo pode praticar. Amém, queridos? Vamos para o tópico de número 1. Uma nova vida espiritual. Então, amado irmão, o crente, ele tem uma nova vida espiritual. Antes nós ter um encontro com Jesus, não andar do nosso jeito, nós fazíamos o que nós queríamos, era o que nós achávamos. Só que, quando nós temos um encontro com Jesus, nós agora temos uma nova vida espiritual com a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para o primeiro subtópico: uma nova fé. Então, quando nós confessamos Jesus como nosso Salvador, nós temos uma nova vida espiritual. E automaticamente ali nós temos uma nova fé. Amém? Nossa fé, ela muda. Por quê? Porque antes de nós termos um encontro com Jesus, amado irmão, nossa fé era um pouco distorcida. Nós não tínhamos conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, quando nós se entregamos a Cristo e temos uma nova vida espiritual, a nossa fé, ela muda. E ela é centralizada na pessoa de quem? Na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós conhecer a palavra e ter uma nova vida espiritual, nós acreditávamos em qualquer coisa. Qualquer coisa que as pessoas chegavam e falavam para mim e para você, nós acreditávamos. Mas agora, amado irmão, depois de termos um encontro com Jesus, o homem tem um encontro com Jesus, ele tem uma nova vida espiritual e automaticamente ele tem uma nova fé. E essa fé é centralizada na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro subtópico, a nova fé. É possível que você tenha tido antes uma vida religiosa. Alguns irmãos se convertem a Cristo
mas antes da conversão tem uma vida religiosa, né, amado irmão? Sua atuação sempre foi marcada pela fidelidade aos princípios religiosos até então adotados. Ou quem sabe mesmo, sem ser religioso, sempre teve um comportamento inquiridor, procurando descobrir o que está por trás da vida. Ou talvez tenha sido daqueles que jamais se preocuparam com tais coisas, preferindo apenas os prazeres da vida material. Não importa, a verdade é que onde você esteve, a comunidade sofreu os reflexos do seu comportamento. Vamos supor, amado irmão, aonde eu estive lá em São Paulo e até aqui mesmo um tempo, eu era uma pessoa complicada, né, amado irmão? Eu bebia muito e às vezes entrava em confusão e usava droga. Então, o estilo de vida que eu levava teve um impacto na sociedade. O estilo de vida que você levava também, antes de se entregar a Jesus, teve um impacto na sociedade. Todos nós que estamos aqui, alguns, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, fez coisas mais perversas, outros não fez, mas a nossa história de vida teve um impacto na sociedade. Mas agora tudo mudou. Você experimenta a fé viva e verdadeira, plantada no seu coração pela palavra de Deus, que o levou à salvação. Seria uma atitude de egoísmo, a partir de agora, se você resolvesse viver recluso ou isolado, sem que os outros pudessem ficar sabendo acerca da transformação que Deus operou em sua vida. Este não é o propósito divino. Deus deseja que todos venham a se arrepender. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo número 9. O apóstolo Paulo passou por essa experiência semelhante. O apóstolo Paulo passou por experiência semelhante. Veja o que ele relatou em Gálatas capítulo 1, versículo 14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ou seja, o apóstolo Paulo, antes dele ser apóstolo, ele era um pecador, mas era um pecador religioso. E Paulo, antes dele ser, o nome dele ser mudado para Paulo, era Saulo, ele achava que estava certo, agradando a Deus, mas perseguia a igreja, matava os cristãos. E ele teve ali um impacto na sociedade da época. Por quê? Porque ele era conhecido como um fariseu zeloso. Ele vai falar que ele excedia. Ele era mais importante do que os seus contemporâneos. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, a sua vida foi mudada radicalmente. Paulo se considerava zeloso das tradições de seus pais, excedendo na prática a muitos da sua idade. Mas quando a sua vida foi transformada, ele prontamente mudou de rumo, ou seja, abandonou aquelas tradições, tornando-se um homem ativo, pregador do evangelho. Agora vamos ler Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16. Gálatas 1, versículo 15 e 16. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Então nós vamos ver que antes de Paulo ele se converter, ele era um fariseu, guardador das tradições, mas quando, amado irmão, ele se entrega a Jesus, Jesus tem um encontro com ele no caminho de Damasco, nós vamos ver que ele se torna um pregador do evangelho, deixa para trás toda aquela tradição e centraliza a sua fé na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se torna um grande pregador do evangelho e ganhador de alma para o reino de Deus. Se você fizer o levantamento criterioso nas cartas de Paulo, vai descobrir quantas comunidades nas regiões da Ásia e da Europa
foram beneficiadas pela nova vida do apóstolo, que lhes pregava a fé no Senhor Jesus. Ainda hoje, enquanto Jesus não volta, seus ensinos repercutem em todo o mundo, porque ele resolveu ser uma bênção para os outros. Vivenciar a sua nova fé através das boas obras é outra atitude que, de agora em diante, deve marcar a sua vida. Entenda bem esta verdade bíblica. Você não pratica boas obras para ser salvo. Então nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Este caminho jamais leva o homem a Deus. Nós podemos ver isso em Efésios, capítulo de número 2, versículo 8 e versículo 9, que fala assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de obra, para que ninguém se glorie. Você aprendeu através da leitura do texto citado que a salvação é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas se você já é salvo pela obra redentora de Cristo no Calvário, isto deve resultar em boas obras. Então, amados irmãos, nós precisamos entender uma coisa: a pessoa pode fazer as melhores boas obras que tiver na face da terra, boas obras não podem salvar o homem. Então, amado irmão, o homem, por mais que ele faça boas obras, ele não pode ser salvo. Por quê? Porque a salvação é só através da fé na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo e se entregar a Ele. Mas nós hoje fazemos boas obras por quê? Porque nós somos salvos. E quando nós somos salvos, nós automaticamente, o Espírito impulsiona eu e você a fazermos boas obras. E nós fazemos boas obras, o cristão faz boas obras, não é para ser salvo. Ele faz boas obras porque ele é salvo. Então, por ele ser salvo, as suas obras vai ser obras de salvo. Você vai se preocupar com o seu semelhante. Você vai estender a mão para o seu semelhante. Não para você ser salvo, mas porque você é salvo. A obra de Jesus foi feita sobre a sua vida. Você vai fazer as obras de um salvo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. É por isso que está escrito: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Amém? Se nós falar que tem fé e não tiver obras de um homem de fé, a nossa fé ela é morta, né, amados irmãos? Tiago capítulo número 2, versículo 26. Portanto, esta é outra maneira de você ajudar a sua comunidade, mostrando que a sua nova fé está aliada à prática. Amém, amado irmão? Então não tem como nós falar que somos crentes se a nossa fé, ela não leva eu e você a fazermos obra de crente. Amém? Se nós somos cristãos verdadeiros, nós precisamos apresentar a nossa fé diante da comunidade através das nossas obras. E aqui, amado irmão, envolve diversas obras. Então, amado irmão, quando nós, louvado seja o nome do Senhor, se entregamos a Cristo, nós temos uma nova vida espiritual. E automaticamente essa nova vida espiritual é expressada também por uma nova fé. Amém, amados irmãos? Mas também, amados irmãos, no segundo subtópico, nós vamos ver que nós temos uma nova esperança. Mas nós temos uma nova fé, primeiro, e segundo, uma nova esperança. A fé resulta também em esperança, a âncora da nossa salvação. Vale salientar que a esperança do cristão nunca morre, pois o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 1. Versículo 5, melhor dizendo. Mas irmãos, a nossa esperança nunca morre. Por quê? Por que a nossa esperança nunca morre, irmãos? Isso, porque está no Senhor. Nossa esperança é Jesus, né? Ele morreu e ressuscitou, não morre nunca. O mundo diz assim: a esperança é a última que morre. A esperança do cristão nunca morre, não é verdade? A esperança do cristão nunca morre. Por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou e está vivo e reina para sempre. Então a fé
exulta também em esperança, a âncora da nossa salvação. Vale salientar que a esperança do cristão nunca morre, pois o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em outras palavras, esta esperança traz certeza, não só para a eternidade, mas também para a vida terrena. O salvo é, portanto, um idealista que, por força de sua fé, enxerga acima das circunstâncias, para sempre viver em triunfo. E como tal, espalha o otimismo onde quer que chegue, contagiando os demais em busca da superação dos obstáculos aparentemente intransponíveis. Mas não termina aí. Como se extingue a vida física, a nova esperança coloca-o no céu, diante do trono de Deus, onde receberá os galardões pelos trabalhos aqui prestados, levando em conta as motivações de cada obra realizada. Vamos ver 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que vai falar sobre os galardão, a recompensa que o cristão terá lá no céu, amado irmão, quando a igreja do Senhor for arrebatada. E aí Deus ele vai recompensar o trabalho de cada um na eternidade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz a palavra de Deus: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse tribunal aqui não é o juízo final, mas é o tribunal da recompensa. É o grande tribunal de Cristo para recompensar a cada cristão por o serviço prestado ao Senhor aqui na terra pelo seu corpo. Então, o nosso trabalho no Senhor, ele tem uma recompensa diante do Senhor. Então nós temos uma esperança de que nós iremos morar no céu, nós temos salvação. O que nós fazemos aqui para o Senhor seremos recompensados, mas também temos esperança aqui na terra, que por mais que nós passemos por provações, por adversidade, passamos por alguns desertos, o Senhor está conosco para nos capacitar, nos dar força para enfrentar as adversidades, ou até mesmo para dar livramento sobre as nossas vidas. Então, amados irmãos, nós aprendemos no segundo subtópico que nós também temos uma nova esperança. Então, no primeiro ponto, nós aprendemos que nós temos uma nova vida espiritual. E automaticamente, com essa nova vida espiritual, nós temos uma nova fé. Ou seja, a nossa fé, ela se desliga de tudo e se conecta na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos uma nova esperança. Os irmãos podem ver, tem muitas pessoas, às vezes, quando não tem conhecimento da palavra, alguns acham que morreu, acabou e já era. Aí tem pessoas que às vezes acabam a sua própria vida e vai aquele negócio. Por quê? Porque muitas vezes, amado irmão, não vê uma saída, não vê uma porta. Mas nós temos esperança, tanto que Deus pode trabalhar sobre nossas vidas aqui na terra, como tem uma vida eterna esperando por nós lá na glória. Então vale a pena nós sofrermos por causa do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amado irmão, nós temos uma nova vida espiritual na presença do Senhor. Então, amados irmãos, uma lição geral que nós podemos tirar desse primeiro ponto aqui, desse primeiro tópico, é que nós, os que estamos em Cristo Jesus, a nossa vida espiritual hoje é diferente da vida que nós tínhamos antigamente. A nossa vida espiritual hoje, ela é diferente, ela precisa ser diferente da vida espiritual que nós tínhamos antigamente. Por quê? Porque hoje eu e você temos conhecimento da palavra, porque hoje eu e você temos conhecimento do Evangelho. E aí, amado irmão, eu separei, não está aqui na revista, eu separei até um exemplo. Gênesis capítulo 12, um homem chamado Abraão. A Bíblia diz que Abraão era idólatra, ele não conhecia o Senhor. Ele morava em Ur dos Caldeus, terra de idolatria,
não andava em obediência ao Senhor, fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer, adorando estatueta de escultura. Mas a Bíblia diz, quando Deus aparece a Abraão no capítulo número 12, Deus fala: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que automaticamente Abraão, ouvindo a voz de Deus, ele obedece o Senhor e passa a ter uma nova vida espiritual com o Senhor. Ele deixa as imagens de escultura, ele deixa tudo para trás e adora exclusivamente a Deus. Ou seja, ele passou a ter uma nova vida espiritual. Não foi fácil para Abraão deixar a sua terra, o seu país. Ele tinha lá o seu serviço, ele era bem financeiramente. Não foi fácil para Abraão deixar a sua parentela, os seus irmãos lá naquele território. Não foi fácil. Não foi fácil ele desapegar da idolatria que ele adorava. Mas, amado irmão, quando Deus chamou Abraão, obedeceu, e ele passou a ter uma nova vida espiritual e, amado irmão, andar em obediência ao Senhor. E assim, amado irmão, somos nós na presença de Deus. Hoje nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aí tem muitas pessoas que às vezes indagam o cristão, o crente, e falam assim: por que é que tu não faz isso? Por que é que tu não faz isso? Por que é que tu não faz isso? É porque hoje eu e você temos uma nova vida espiritual. Nós conhecemos as escrituras sagradas, e a Bíblia, amado irmão, é a nossa regra de fé e prática. Assim como Abraão passou a ter uma nova vida espiritual, nós também temos uma nova vida espiritual na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Muda até o nome. Pois é verdade, o nome de Abraão, antes de ser mudado para Abraão, era Abrão, né, varão? E Deus muda até o nome de Abrão para Abraão. Isso aí nós podemos usar a tipologia, né, amado irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o Deus de mudança, é o Deus que nos muda, é um Deus que trabalha sobre as nossas vidas. Alguém tem alguma pergunta? Pois eu tenho, irmãos, umas perguntinhas. Amém? Eu vou começar com o irmão Francival. Irmão Francival, se a conversão não significa afastar-se fisicamente do mundo, o que ela significa? Se a conversão não significa afastar-se fisicamente do mundo, o que é que ela significa? Isso. Então, amados irmãos, a conversão significa exercer influência para transformá-lo pela presença ativa dos salvos em toda parte. Então significa, amado irmão, influenciar o mundo, amém? Não significa isolamento, não significa que nós devemos enclausular ou então trancar, ficar num quarto escuro. Então, se a conversão não significa afastar-se fisicamente do mundo, o que ela significa? Significa exercer influência para transformá-lo pela presença ativa dos salvos em toda parte. Então Deus nos chamou, amado irmão, para influenciar o mundo, não para sermos influenciados pelo mundo. Mas muitas das vezes, amado irmão, nós, a igreja do Senhor, deixamos-se influenciar pelo mundo e nós não somos o sal que a palavra de Deus fala para eu e você sermos. Deus, Ele quer que nós influenciamos e jamais sejamos influenciados. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta e vai para irmão Luiz Davi. Irmão Luiz Davi, irmão Luiz Davi, que obras resulta na vida de um homem ou de um crente salvo por Jesus? Que obras resulta na vida de um crente salvo por Jesus? Quais são as obras que resultam na vida de um crente salvo por Jesus?
Não, é segunda revista. É o que nós falamos agora. Sabe não, varão? Diaconisa Noélia, que obras resultam na vida de um crente salvo por Jesus? Pois fica atenta aí. Sabe, irmã Celi? Sabe, irmã Cleoneide? Sabe, irmão Aniel? Sabe, irmão Francisco? Que obras resultam na vida de um crente salvo por Jesus? Que obras resultam na vida de um crente salvo por Jesus? Resulta em boas obras. Um crente salvo por Jesus, ele executa boas obras. Está no primeiro subtópico. No primeiro subtópico, quase no finalzinho. Resulta em boas obras. Amém, amados irmãos? Resulta em boas obras. Amém, amados irmãos? No final do tópico 1. Agora eu vou fazer mais outra pergunta. Segunda lição. Eu vou perguntar para quem agora? Para a irmã Roniel. Segunda lição. Em que nossa fé resulta? Segunda lição. Em que nossa fé resulta? Isso. Segunda lição, em que a nossa fé resulta? A nossa fé resulta também em esperança, a âncora da nossa salvação. Amém, meus irmãos? Então a fé que nós temos na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo resulta em esperança. Nós cremos que Jesus ele foi preparar lugar. Nós cremos em uma vida eterna. Nós cremos, amado irmão, na vida após a morte. Nós cremos que Jesus ele foi nos preparar lugar e que ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Então, nós fizemos a seguinte pergunta: se a conversão não significa afastar-se fisicamente do mundo, o que ela significa? E a resposta é: exercer influência para transformá-lo pela presença ativa dos salvos em toda parte. A segunda pergunta é: que obras resulta na vida de um crente salvo por Jesus? Aí a resposta é: resulta em boas obras. A terceira pergunta é: segunda lição, em que nossa fé resulta? Em nossa fé, ela vai resultar em esperança, que é a âncora da nossa salvação. Amém, queridos? Alguém tem alguma pergunta? Os irmãos ficam ligados, eu vou fazer as perguntas aí. Se os irmãos não acertarem, eu boto um 0 aqui. Quem errar, eu vou botar um 0. Amém, amados irmãos? É brincadeira, nós estamos tudo aprendendo aqui. Amém? Eu sei que é complicado, assim na hora achar não é fácil não. Amém, amados irmãos? Vamos para o tópico número 2. Uma nova vida moral. Então nós aprendemos no tópico 1. Primeiro subtópico, o conceito bíblico de moral. Nós vamos ver agora o discípulo e a comunidade, que o discípulo na comunidade é determinado pecado, mas em relação a outros prefere o caminho da omissão. Qual é o conceito bíblico de moral?
É bom ficar claro que o conselho, ele tem uma nova vida espiritual, mas também ele tem uma... Normalmente, quando este assunto é abordado, a primeira coisa que vem ao bíblico de moral é absoluto. Esta é uma área que não pode ser relativizada como tona, é que se trata apenas de sexo, como querem alguns. Eles condenam com dureza, mas segundo os padrões bíblicos, isto implica também com os valores mundanos e o apego à ética cristã, a sinceridade no lidar com os superiores e estão a toda prova. É preciso que todas essas áreas sejam consideradas, inclusive a sexual, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5, versículo de número 20. O que tange ao nosso comportamento perante a sociedade. Jesus disse, amém, meus irmãos? Então, nós temos também uma nova vida moral. E essa vida nossa moral tem que englobar tudo, amém, meus irmãos? Vamos supor, às vezes tem pessoas que falam assim, não, nós devemos assim dar testemunho no mundo só na parte sexual, não pode andar se prostituindo ou fazendo isso ou fazendo aquilo, mas esquece outras áreas da vida. E nós precisamos dar testemunho em todas as áreas da nossa vida. Eu já vi muitas pessoas assim debaterem em determinado assunto e a pessoa vê que às vezes está em falha em outro assunto, né, varão? Mas puxa para aquele que ele quer defender mais. Inclusive a pessoa comprar e não pagar, né, amado irmão? CVA é pecado diante da Bíblia, cara. Nós temos que englobar todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos, amado irmão, ser honesto dentro da sociedade, a não ser que chegar com você, entrar numa dívida, né? E você não poder pagar porque realmente você não tem finanças para pagar aquilo dali. Mas nós precisamos, o testemunho nós temos uma vida moral. E a vida moral não é só você dar testemunho na tua área sexual. Não é só você vigiar com a área sexual. Também isso engloba palavra. Você dá uma palavra e não cumprir com as suas palavras, não cumprir com o nosso cotidiano. Então nós precisamos, amado irmão, zelar também por a nossa vida moral. Amém? Porque às vezes, por nosso falta de testemunho, coloca barreira para muitas pessoas ir para a casa do Senhor. Às vezes coloca barreira para muitas pessoas se aproximar de Cristo. Nós vemos, amado irmão, muita coisa acontecendo no meio cristão. Os crentes hoje não estão vigiando, amado irmão. Nós estamos vendo aí o que acontece nas mídias sociais e até próximo de nós, né? Tanto na parte sexual, como também na parte de dívida, de palavra. O cristão hoje não tem mais palavra. E nós precisamos zelar por a nossa vida moral. Por quê? Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que nós somos uma carta lida por as pessoas. Nós somos uma carta lida, então nós temos que dar testemunho diante da sociedade. Seja em casa, seja na escola, seja no trabalho, não importa. Por quê? Nós darmos testemunho dentro da igreja é fácil. Nós ficarmos comportados dentro da igreja é muito fácil, é simples. Ninguém aqui vai pecar dentro da igreja, mas diante da sociedade, amado irmão, é que é mais difícil. Então nós precisamos também zelar, ou a nossa vida moral diante da sociedade deve refletir a imagem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que tem situação que sai do nosso domínio, tem situação que sai do nosso controle, e aí já não depende de nós, mas o que depender de nós, a nossa vida moral, amado irmão, nós devemos vigiar para que ela não seja manchada diante da sociedade. Então nós vemos aqui o conceito bíblico de moral. Não é só a parte sexual, mas engloba, irmão, isso implica as finanças, isso implica as palavras empenhadas, ou seja, você dá uma palavra e não cumprir com a palavra. Isso significa a sinceridade no lidar com os superiores, ou seja, empregado, patrão, ovelha, pastor, e também a retidão no cumprimento das normas, e o não cumprimento com os valores mundanos, e o apego à ética cristã a toda prova. Então, amado irmão, nós precisamos
é porque nós temos duas sociedades, nós temos duas, como é que se diz? Nacionalidade. Nós somos cidadão do céu e nós também somos cidadão da terra. Como cidadão do céu, nós precisamos cumprir as normas de cidadão do céu, mas também tem os nossos compromissos seculares, e nós precisamos, todos nós que estamos aqui, você que está nos acompanhando através da internet, precisa também estar em dias com isso. Amém? Então, nós vamos ver que nós temos uma vida também moral, como discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos zelar por esta área da nossa vida. Vamos para o segundo subtópico. Como somos vistos pela comunidade. Amado irmão, nós ser vistos pela comunidade, a comunidade olhar para nós e fazer falsa acusação, o nome de Jesus é glorificado sobre as nossas vidas. Nós estamos agradando a Jesus. Agora, se nós estiver errado e a comunidade olhar para nós e nos apontar para os nossos erros, nós estamos sendo apontados por causa das nossas falhas, da nossa mal conduta. Então, como somos vistos pela comunidade? Há duas formas da comunidade olhar para nós. Nós estando certo, mas você, por agradar a Jesus, vão querer arrumar coisa para querer te incriminar. Existe outra, o crente mau caráter, que a comunidade olha e aponta porque verdadeiramente é daquela forma e daquele jeito. E nós devemos optar por essa primeira opção, estar em fidelidade a Jesus e ser apontado não por causa dos nossos erros, mas por causa da nossa fidelidade a Cristo. Vale a pena parar um pouco, para refletirmos como o nosso comportamento está sendo refletido sobre a comunidade. Isso aqui é para nós refletirmos, cada irmão individual, você que está acompanhando pela internet. Como as pessoas que nos cercam estão julgando a nossa maneira de pensar e de agir. As pessoas que nos cercam, o que elas pensam acerca do uso que fazemos do dinheiro, como elas encaram o nosso relacionamento com o sexo oposto. Será que nos julga cumpridores das normas que regulam as relações sociais? Você agora é um novo crente e está iniciando uma nova vida. É provável que em alguns pontos o seu passado não tenha sido promissor. Em outros talvez tenha sido um comportamento considerado normal para os padrões gerais. Só que hoje você está vivendo na dimensão do Espírito Santo. E isso significa produzir frutos sadios que testemunhem diante dos homens a boa qualidade espiritual da árvore. Amém, meus irmãos? Como somos vistos diante da comunidade? Como é que as pessoas lá fora olham para você? Quando você vai na rua, ou eu vou na rua, não só os irmãos, será se alguém diz assim, ali vai um homem de Deus? E se criticar, será se estão criticando errado? Será que estão criticando porque eu estou agradando ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor? Ou é porque eu estou verdadeiramente dando mau testemunho? Então, amado irmão, nós devemos pensar nisso e refletir sobre isso, porque nós devemos produzir frutos sadios. Nós devemos produzir frutos sadios que testemunhem diante dos homens a boa qualidade da árvore. Você é árvore de Deus. E você precisa e eu preciso dar frutos bons na presença do Senhor. Então nós estamos no mundo, nós temos uma vida moral. E a nossa vida moral, ela precisa também refletir positivamente diante da sociedade. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui no segundo tópico uma nova vida moral. E no primeiro subtópico nós aprendemos o conceito bíblico de moral. E no segundo subtópico, como somos vistos pela comunidade. Amém? A comunidade observa o crente.
A comunidade observa o cristão. Então, uma lição geral desse tópico número 2, uma nova vida moral, nós aprendemos, amado irmão, que nós que estamos em Cristo Jesus, nossa vida moral hoje é diferente da antiga. Ou nossa vida moral hoje precisa ser diferente da antiga. Eu não vou falar que no decorrer da caminhada nós não podemos falhar na nossa vida moral, porque Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, ele falhou. Mas Davi, ele cometeu um adultério, mas ele não era adúltero. Foi só uma falha que ele teve na vida dele. Então falhar, todos nós podemos falhar. Agora você continuar naquela mesma falha, cometendo aquele mesmo erro, aí já é demais. Então, amado irmão, nós que estamos em Jesus Cristo, hoje, nós precisamos ter uma vida diferente da antiga. A nossa vida hoje precisa ser diferente da antiga. E um exemplo disso dentro da Bíblia, trazendo um exemplo bíblico, é a samaritana. A samaritana tinha tido 5 maridos, né? Tinha tido uma vida torta, errada, né? Mas aí quando ela tem um encontro com Jesus, Jesus fala assim: você tiver 5 maridos, esse que você tem agora não é seu marido. E aí Jesus conversa com ela, revela os valores espirituais, mostra que ela estava errada. Ela se arrepende daqueles erros, se torna uma missionária e a sua vida é mudada. Ou seja, aquela vida que ela tinha passada, ela deixou para trás e se tornou uma nova criatura. Então ela teve uma nova vida moral na presença do Senhor. E creio eu que esta mulher se tornou uma grande mulher de Deus. Ela já começou, irmão Francival, ganhando alma. Ela foi em Samaria e trouxe uma multidão até Jesus. Deixou o cântaro, porque ali aquele cântaro que ela deixa ali perto do poço é tipificando a vida dela para daquelas águas passadas, aquelas cisternas rotas. Então, amados irmãos, nós temos uma vida moral, e nossa vida moral precisa refletir positivamente diante da sociedade. Preste atenção, eu e você não podemos tomar decisão por nós próprios, mas nós devemos tomar decisão que esteja alinhado à Bíblia Sagrada. Por quê? Porque quando nós damos o nome que é blasfemado não é o seu, o nome de Jesus, é o nome de Deus. Então, se a nossa vida moral, eu já vi muitas pessoas falando de crente, e não é que a pessoa gosta de falar crente, é porque o crente está errado, não dá bom testemunho. Aí o que é que acontece? Fala. Aí o que é que acontece? Reflete diante da sociedade. Agora, quando eu e você obedecemos ao Senhor e a sociedade, por nós obedecemos ao Senhor, agradar a Deus, falar mal, a Bíblia diz que falar de Jesus, falaram que Jesus tinha demônio, mas Jesus não tinha demônio, andava em obediência a Deus, e aquilo dali estava sendo glorificado no nome do Pai. Então, amados irmãos, nós precisamos vigiar com a nossa vida moral. Por quê? Porque a nossa vida moral é refletida diante da sociedade. Amém, queridos? Glória a Deus. Estou ouvindo glória não. Amém? Agora eu vou fazer algumas perguntinhas. Vou fazer mais umas perguntas. Essas perguntas aqui é meio difícil, mas é boa. Deixa eu ver. Pergunta 4, né? Vou perguntar agora para o irmão Luiz Davi. Irmão Luiz Davi hoje não está acertando muito não, né, irmão Luiz? Vou perguntar de novo, irmão Luiz. Irmão Luiz, segundo os padrões bíblicos, o que implica o conceito bíblico de moral? É muito difícil essas perguntas, mas é porque o tópico é meio... Irmão Luiz, segundo os padrões bíblicos, o que implica o conceito bíblico de moral? Ouvindo nada, varão. Mais alto aí, mais alto. Deixa eu ver no começo aí, onde é que você está começando? Fala aí. Ainda não é aí não, profeta. Ainda não é aí não, amém? Irmão Rony,
Irmão Roniel já respondeu, não foi? Diaconisa Sueli. Pergunta 4. Segundo os padrões bíblicos, o que implica o conceito bíblico de moral? Amém, é isso aí mesmo. Amém? Então, segundo os padrões bíblicos, o que implica o conceito bíblico de moral? Isto implica também em finanças, a palavra empenhada, a sinceridade, no lidar com os superiores e imediatos, a retidão no cumprimento das normas, o não comprometimento com os valores mundanos e o apego à ética cristã a toda prova. Amém, amados irmãos? Vou perguntar agora para a irmã Cleoneide. Olha, irmão Roniel, depois que a irmã Sueli responde, ele estava ligado já, né, irmão Roniel? Depois que os irmãos respondem, até eu estava ligado. Amém, irmã Cleoneide? A pergunta número 5. Segunda lição, irmã Cleoneide. O que significa viver na dimensão do Espírito Santo? Segunda lição, o que significa viver na dimensão do Espírito Santo? Eu sei que é difícil assim na hora, é meio estreito, mas está no tópico 2, né, amado irmão? Nós estamos no tópico 2. Segunda lição, o que significa viver na dimensão do Espírito Santo? O Antônio está dando umas pescadas brabas ali. Pegou 2 lambari e uma piaba. Não, deixa a irmã Cleoneide por enquanto. Aí não vale. Tem ajuda dos universitários, não vale não, mano. Não? Deixa eu perguntar para a diaconisa Noélia. Diaconisa Noélia, segunda lição. O que significa viver na dimensão do Espírito Santo? Amém, é isso aí. O que significa, segunda lição, o que significa viver na dimensão do Espírito Santo? Isto significa produzir frutos sadios que testemunhem diante dos homens a boa qualidade espiritual da árvore. Amém, amados? Glória a Deus. Os irmãos não acertaram, não fique triste não, fique tranquilo, nós estamos tudo aprendendo aqui. É só para os irmãos dar uma alertada e os irmãos não dormir. Amém, irmã Antônia? Agora não, a pergunta que eu fizer agora vai ser no tópico 3. Esse tópico aí tudo para trás, já ficou tudo para trás. Agora é do 3, agora é nesse 3 aqui. Aí fica mais fácil de encontrar, que é só no tópico. Era ruim se eu deixasse para rodar na Bíblia, na revista todinha, aí ficava mais complicado. Amém, amados? Vamos para o tópico número 3, uma nova vida social. Então nós já estudamos a respeito do discípulo e a comunidade. O discípulo diante da comunidade, ele tem uma nova vida espiritual, em primeiro lugar. O discípulo diante da comunidade, ele tem uma nova vida moral, em segundo lugar. E em terceiro lugar, o discípulo diante da comunidade, ele tem uma vida social. Amém? Uma nova vida social. E no primeiro subtópico, vamos ver as novas relações sociais do crente, do cristão, daquele que está com Jesus, diante da comunidade. As novas relações sociais. Este ponto tem maior implicação com a área do relacionamento. Antes de converter-se,
é provável que você, sobre a alegação de convívio social, tenha frequentado lugares impróprios sem se dar conta do mal que isto é representar. Mas seus olhos espirituais agora estão abertos para discernir quais são as boas amizades, que tipo de lugar pode ser frequentado, sem colocar a sua vida espiritual em risco, e como afastar-se daquela situação que vão levá-lo, sem dúvida, ao fracasso. Nada melhor para este caso do que os conselhos de Salmo 1, que diz, né, amado irmão? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 1 e o versículo número 3, né? Do versículo 1 ao verso número 3. Aí está toda a segurança e referencial para você se orientar em suas novas relações sociais. Amado irmão, eu vou trazer aqui um breve exemplo de falar de amizade. E aqui vale para todos nós aqui nessa noite. Quando eu fui para São Paulo, eu sei que às vezes a pessoa fala assim, não, mas faz porque quer, mas a amizade influencia. A amizade influencia. Não é só amizade não. Vamos supor um crente namorar com uma pessoa mundana, influencia em tudo. Eu vou te trazer um exemplo aqui rápido. Quando eu fui para São Paulo, eu não bebia cachaça e não usava droga. Eu não fazia isso. E aí quando chegou em São Paulo, por conta própria, eu comecei a beber. Eu comecei a beber por conta própria. Agora eu tinha na minha cabeça, olha, eu posso beber cachaça, eu posso beber, mas nunca eu vou usar droga. E aí eu comecei a andar com um colega lá. Comecei a andar e ele usava essas coisas. E aí ele usava, me oferecia, e eu falava, não, quero não, rapaz, isso aí eu posso beber cachaça, mas isso aí eu não uso não, nunca eu vou usar. E sempre andando. Aí de tanto ele oferecer, amado irmão, eu fui vendo que aquilo dali já estava se tornando uma coisa normal. Assim, ele usando e eu vendo. Aí chegou um dia de ele oferecer, e eu falei assim, não, isso aí não vai me viciar não, vou só experimentar. E eu não me experimentei, nem com ele, foi com outros caras numa balada. Mas de tanto eu me familiarizar ali, eu achei normal. E aí foi o pontapé inicial para me viciar em cocaína. Por causa de quê? Por causa de amizade. Então, nós temos que ter cuidado, porque a amizade, ela influencia. As amizades influenciam. Então nós devemos entender que nós crentes, nós cristãos, nós temos uma vida social. E por nós ser crentes, nós temos que saber com quem é que nós fazemos camaradagem. Nós devemos ter cuidado com quem nós se acompanha. Só outro exemplo. Eu nunca gostei de dizer nome, assim, chamar o nome do sujo. Eu nunca gostei. E de um tempo aí eu me afastei de Deus, comecei a me acompanhar com pessoas que estavam falando esse nome, quando pensou que não, já estava falando a mesma coisa, dizendo o nome mesmo do sujo mesmo, do diabo, falando palavrão mesmo. Então é coisa que vai influenciando. Então nós temos que ter cuidado, amado irmão, com as nossas relações sociais. Não é que você vai se isolar todo mundo, eu vou se isolar todo mundo. Não vou se isolar todo mundo. Mas nós temos que ver até onde vai o nosso limite. Nós não podemos, amado irmão, andar de camaradagem com muitas pessoas que não têm compromisso com a palavra. Por quê? O que vai falar na tua cabeça é só coisa do mundo. É só coisa para te afastar da presença do Senhor. É só coisa que vai distanciar da Bíblia. Então, amado irmão, nós precisamos selecionar as nossas amizades. Mas os seus olhos espirituais agora estão abertos para discernir quais são as boas amizades. Nós temos que aprender a discernir quais são as boas amizades. Os nossos olhos espirituais precisam estar abertos para isso. Que tipo de lugar pode ser frequentado? Porque tem lugar que vai te induzir a pecar contra o Senhor, sem colocar a sua vida espiritual em risco. É como afastar-se daquela situação que vão levá-lo, sem dúvida,
ao fracasso. Nada melhor que, neste caso, o conselho do Salmo 1. Então nós precisamos, amado irmão, estar alerta, estar em vigilância, porque nós sabemos que amizade, certas amizades nos influencia e pode nos afastar dos princípios da palavra de Deus. Aí estar a toda segurança, referencial para você se orientar em suas novas relações sociais. Há um texto na revista Jovem Cristão que exemplifica bem um assunto que está sendo abordado, principalmente em relação à juventude. Amém? Em relação à juventude, irmãos, né? Aqui é uma história que o escritor vai contar. Ó. Sua turma de faculdade está armando uma tremenda festinha. E para comemorar o aniversário da pessoa mais simpática da sala, vai ter uma comida, música, bebida, namoros de ocasião, sabe lá Deus, o que mais? Ninguém vai faltar. E se você não for, terá de passar a semana inteira explicando o motivo. É um histórico, o escritor está contando. Há duas opções: ir e se comportar como um peixinho fora d'água, beber só refrigerante. Se não tiver, vai água mesmo. Ficar a léguas da pista de dança, só conversar com colegas do mesmo sexo e nunca, jamais prestar atenção na música que está sendo tocada. Porém, é bom que se saiba, esta solução é inviável, pois não condiz com o padrão de vida estabelecido pela Bíblia, que, entre outras coisas, aconselha-nos a evitar a aparência do mal. A outra saída é recusar o convite, pois a tentação será grande, e é melhor ter problemas com os colegas de classe do que com aquele que o criou, e será eternamente seu mais verdadeiro amigo. Caso você contrariar seus princípios cristãos e opte pela primeira alternativa, é melhor ir se preparando, pois terá de repetir a dose em todas as outras festinhas, e isso não será legal. Não se esqueça também de pedir oração à sua tia, à sua mãe, à sua avó, ao ciclo de oração. Você vai precisar. Se decidir, porém, encarar os amigos e recusar o convite, fique tranquilo. Eles não vão mais contar com você para outras festas, e a sua aparente covardia foi, na verdade, uma grande prova de coragem e domínio próprio. A história que você acabou de ler é muito clara e em seu significado, mas de qualquer maneira fica a pergunta: você recusaria o convite e perderia a amizade dos amigos, ou aceitaria o convite e perderia a amizade de Deus? Amém, amados irmãos? História muito interessante, né, amados irmãos? Porque nós, cristãos, às vezes nós se deparamos com essas situações. Às vezes eu e você nos deparamos com essas escolhas. Só que nós temos conhecimento da palavra, nós temos conhecimento da Bíblia. E nós vemos aqui a história. Ele vai contar que este jovem recebeu o convite. É uma ilustração, mas é muito interessante. E ele tinha duas escolhas: ou agradar o homem ou agradar a Deus. Se ele agradasse o homem e fosse naquela festa, ele estava ali caminhando em direção ao abismo. Por quê? Porque os colegas nunca iam parar de fazer festa, e se ele desse legalidade a uma, tinha que ir a outra, e não ia demorar muito tempo, estaria afastado da presença do Senhor. Oi? Podia até cair na primeira. Então, amado irmão, nós cristãos, nós vamos chegar em certa situação, ou nós agradamos as pessoas, ou agradamos a Deus.
Irmã, às vezes a pessoa não tem conhecimento da palavra ainda, porque a palavra... Não, a pessoa que tem conhecimento da Bíblia, ele não vai dançar a música do mundo. Tem conhecimento das Escrituras Sagradas, ele não vai dançar a música do mundo, né, varão? Não, nem vai. Mas aí, a escolha de cada um, né? Nós só estamos ensinando aqui o que está na revista. Se eu conheço a palavra de Deus, eu vou para um clube dançar? Não vou, não. Não é adequado. Segundo os padrões da Bíblia, não é. Nós acabamos de falar aqui, né? Dessa história. Então tem lugar que não condiz a crente estar frequentando. Por quê? Porque ali, amado irmão, nós sabemos que em determinados locais... Eu estava vendo um vídeo de uma cantora famosa na rede. Eu não vou falar aqui. Os irmãos sabem onde é. Né? Lá numa emissora de televisão. Que tem aquela bolinha, né? E aquele negócio no meio. E aí foi convidado para um programa mundano. A cantora Aline Barros. E aí ela foi convidada para lá, do programa daquele Serginho. E quando pensou que não, o povo começou a dançar lá. E ela sem saber onde enfiava a cara. Uma mulher com uma roupa bem curtinha assim, abaixada, esfregando quase na cara dela. E ela sem saber o que fazer. E virava para um canto, virava para o outro. Em pé, sem poder dançar, sem poder fazer nada. Então tem lugar, amado irmão, que não condiz um cristão ir. A não ser que seja para você divulgar a palavra de Deus e sair fora. Eu já entrei dentro de bar, crente, mas foi para entregar um panfleto e falar assim: Jesus te ama, Jesus tem obra na tua vida. E não permanecer lá e sair. E as pessoas olharam e falaram assim: rapaz, tu é diferente, irmão. Tu entrou aqui num lugar que ninguém entra, os crentes passam por lá e não vem aqui. Eu falei: eu vim aqui, mas foi falar de Jesus para você, já estou saindo. Porque eu sei de onde foi que Jesus me tirou. Se Jesus me tirou do meio da bebida, eu vou estar dentro de um bar direto, amado irmão? Eu estou tentando a Deus. Então nós, amado irmão, temos novas vidas sociais. Nós precisamos ter amizade daquelas pessoas que vai aproximar nós de Deus. Um exemplo rápido. Josafá e Acabe no capítulo 20 de segundo livro de Crônica. Segundo livro de Crônica, capítulo 20. Josafá vai fazer amizade com Acabe, um desviado, uma pessoa que não andava em obediência a Deus. E a Bíblia diz que Acabe convence Josafá a ir para uma guerra que Deus não estava. Eles consultam os profetas de Baal. Os profetas de Baal dizem assim: vá, Acabe e Josafá, vocês vão ser vitoriosos, vocês vão ganhar. A vitória já é decretada. Mas Micaías é chamado lá e ele fala assim: não vá não. Se vocês for, eu vejo que Acabe vai morrer, Israel vai ficar sem rei. Mas Josafá teima e vai mais Acabe para a guerra. O que é que acontece por causa dessa aliança? A Bíblia diz que Acabe diz assim para Josafá: Josafá vai vestir de tuas vestes reais. Eu vou me disfarçar como um homem qualquer, porque o desejo de Acabe era ficar com os dois reinos e Josafá morresse na guerra, com traição, com falsidade, querendo que Josafá morresse na guerra. Então Josafá vai vestido daquelas trajes real. Quando chega no campo de batalha, o exército do inimigo diz assim: eu não ataco nem pequeno nem grande, apenas o rei de Israel. E eles vão atacar quem? Josafá. E quando Josafá está no campo de batalha, o que é que acontece? Josafá clama a Deus, a misericórdia de Deus. Deus socorre Josafá. O inimigo se desvia. Um homem na simplicidade, ele atira a sua flecha sem mirar em Acabe. E Acabe morre no campo de batalha. Mas por causa dessa aliança e se acompanhar com quem não presta, Josafá quase perdia a vida no campo de batalha. Então nós temos que ter cuidado, amado irmão. Nós temos que ter cuidado com as amizades. Nós temos que ter cuidado com as pessoas. Porque tem pessoas que às vezes é instrumento do inimigo para nos afastar da presença de Deus. Isso aqui vale para todos nós que estamos aqui. Isso aqui é princípio da palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória, isso é bom.
glória. Isso é Deus usando vocês lá dentro, varão. É verdade. Glória a Deus. É verdade, é verdade. Oh, glória, isso é bênção, varão. Deixa Deus te usar lá em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós temos uma nova vida social. Ou seja, no primeiro subtópico nós aprendemos que nós temos novas relações sociais. E nós aprendemos aqui, meus irmãos, que dependendo das amizades, pode nos influenciar e nos distanciar da presença do Senhor. Então nós temos uma nova vida social. E nós precisamos aprender a selecionar as nossas relações sociais. Amém, queridos? Vamos finalizar. Segundo subtópico, o outro lado da vida social. Para concluir, há outro lado da vida social que não pode ser deixado de lado. É aquele ensinado por Tiago, que nos impõe o dever de ajudar socialmente os mais carentes da comunidade. Então aqui tem um outro lado da vida social, ou seja, ajudar também os mais carentes da sociedade. Repartir um pouco do nosso pão com os pobres é tarefa que devemos desempenhar com amor, como resultado da salvação. Por isso, meu irmão, está vendo aqui, eu prezo muito. Eu sei que acontece muitas coisas que às vezes entristece a gente. Por isso que eu prezo muito com a distribuição de cesta básica. Porque se você consegue trazer 1 quilo de alimento e ajudar numa cesta, você está melhor do que daquela pessoa que a pessoa vai dar a cesta. Então, a nossa vida social, ela também reflete em ajudar o nosso próximo. Ela também reflete ajudar aquele que está precisando, amado irmão, da nossa ajuda. E inclusive de alimento. Nós temos que ajudar em oração. Nós temos que ajudar em palavra. Mas nós também devemos, amado irmão, ajudar a nossa vida social. Ela também deve abrir o nosso coração para nós alimentarmos aqueles que são mais carentes. Aí aqui ele vai dar um conselho. Procure informar-se em sua igreja, pois normalmente ela dispõe de algum tipo de programa de ajuda aos menos favorecidos, no qual você pode envolver-se. Se você é empresário, lembre-se de ser justo nas relações trabalhistas com os seus funcionários, não defraudando os salários daquele que trazem progresso à sua empresa. E nós podemos ver isso em Tiago capítulo 5, capítulo número 5, versículo 4 ao 6. Se você é empregado, busque dedicar-se como se estivesse fazendo ao Senhor, que certamente vai recompensá-lo. Nós podemos ver isso em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1 e o versículo número 2, amém? Então tem esse outro lado da nossa vida social. O primeiro lado é que nós devemos vigiar com as nossas relações sociais, ou seja, com determinadas amizades. Mas também tem este outro lado da vida social, que é que nós devemos, amado irmão, ajudar o nosso próximo, o nosso semelhante. Nós sabemos que o nosso ministério não pode fazer muita coisa, porque nosso ministério é pequeno, não tem poder aquisitivo. Eu queria ter condições de poder ajudar mais, mas nós não podemos. Mas nós podemos ajeitar uma cesta básica, nós podemos continuar, amado irmão, fazendo essa comida que nós estamos fazendo aí, para ajudar as pessoas, para chamar as pessoas para a casa de Deus.
E aí, amado irmão, nós estamos fazendo, não é para o homem, nós estamos fazendo é para Deus, nós estamos fazendo é para o Senhor. E pode ter certeza, o que nós fizermos aqui vai ter recompensa no céu. Então a nossa vida social, ela reflete nessas duas áreas. Quais? A nossa vigilância com as nossas amizades, com o nosso convívio social. E também, amado irmão, este lado de fazermos também a obra social e ajudarmos o nosso semelhante. Amém, queridos? Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta? Amados irmãos, então aqui no tópico 3, trazendo uma lição geral, uma nova vida social, nós que estamos em Jesus Cristo, nossa vida social hoje, ela deve ser diferente da antiga. As nossas amizades hoje devem ser diferente da antiga. A nossa forma de viver hoje deve ser diferente da antiga. Amém? Deve ser diferente da antiga. E eu posso trazer aqui um exemplo rápido. Dentro da Bíblia, nós vamos ver que em Lucas capítulo 19, Jesus, ele tem um encontro com um homem chamado Zaqueu. E na visão da nação de Israel, ele era mau caráter e era ladrão. Ele tinha deturpado ali muitas pessoas, porque ele era chefe dos publicanos. Mas quando ele quando Jesus entra na casa dele, está lá participando do banquete, ele fala assim: Senhor, eu vou vender a metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E se eu tiver roubado, e se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus vai falar: hoje veio salvação essa casa, porque este aí também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, Zaqueu, ele tinha sido em certa ocasião inimigo da sociedade. Ele tinha enrolado muitas pessoas, com certeza ele tinha muito intrigado, e os judeus via ele como mau caráter. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, o seu caráter foi transformado. Aquelas inimizades que ele tinha, ele deixou de lado. E aí, amado irmão, Jesus chegou na vida de Zaqueu e a vida social dele mudou. A vida social dele foi transformada. Nós temos aqui que com certeza Zaqueu, antes de Jesus, ele tinha amizade de todo tipo, né? Uns cabas meio. E ele com certeza no banquete, depois ele convidou o povo, mas foi para apresentar a Jesus. Mas quando ele se entrega a Cristo, ele para de ser inimigo dos publicanos, ou de ser amigo, de estar no meio deles, e passa a ser amigo de Jesus e dos seus discípulos. Então nós precisamos, amado irmão, prezar por a nossa vida social. Devemos vigiar com as nossas relações sociais e também ajudar o nosso semelhante. Nós vamos ver aqui que Zaqueu ajudou. Ele falou assim: eu vou dar aos pobres, eu vou ajudar os pobres, eu vou devolver aquilo que eu roubei dos judeus, eu vou acertar a minha vida, agora serei uma nova criatura com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós que estamos em Jesus Cristo, amado irmão, nossa vida social hoje deve ser diferente daquela passada. Deve ser diferente daquela passada, porque nós estamos com a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É seguir a palavra, varão. Não vai. Não é meu termo, é absoluta. Tudo, palavra, tu vê aqui, até palavra que nós demos tem que ser sim, tem que ser não. Não é verdade? É verdade. Amém, meus irmãos? Agora nós vamos encerrar com algumas perguntinhas. Deixa eu ver quantas perguntas. Parece que é só um agora. De novo? Sabe por que você falou que estava bom para as perguntas, Diaconisa? Eu vou perguntar para você. Foi premiada. Oh, glória. Só tem 2, mas agora é só 2 para nós encerrar. Oi?
Primeira, diaconisa Noélia. Responda aí, diaconisa. Olha. Qual é a tarefa que deve... Qual é a tarefa que devemos desempenhar com amor como resultado da salvação? Isso aqui eu estou escrevendo em japonês. Qual é a tarefa que devemos desempenhar com amor como resultado da salvação? Diga aí, diaconisa. Qual é a tarefa que devemos desempenhar com amor como resultado da salvação? Não? Quem sabe? Isso, ó. Repartir um pouco do nosso pão com os pobres. Jesus, amado irmão, no ministério dele, ele prezava muito os pobres. Jesus, ele prezava muito os pobres, os menos favorecidos. Amém, amados? Então nós aprendemos nesta noite, em cima do tema, o discípulo e a comunidade. No primeiro tópico nós aprendemos uma nova vida espiritual. No primeiro subtópico nós aprendemos que nessa nova vida espiritual nós temos uma nova fé. E no segundo subtópico do tópico 1 nós temos também uma nova esperança. No segundo tópico nós aprendemos uma nova vida moral. E nós aprendemos no primeiro subtópico que com essa nova vida moral nós aprendemos no primeiro subtópico o conceito bíblico de moral. E no segundo subtópico do tópico 2 nós aprendemos como somos vistos pela sociedade. No terceiro tópico nós aprendemos uma nova vida social. E no primeiro subtópico nós aprendemos que nós precisamos ter novas relações sociais. E também que a nossa vida social ela tem um outro lado. Qual o outro lado? Ajudar o nosso semelhante, os menos favorecidos, repartindo também o nosso pão e participando dos programas sociais de ajuda ao necessitado. Vou fazer aqui a leitura para nós estarmos finalizando esse estudo. Aqui é uma recapitulação que o escritor da revista colocou aqui. Primeiro, faça uma lista das coisas que você vinha praticando e que descobriu com esta lição não serem compatíveis com o comportamento cristão. Depois disso, ponha-se diante de Deus em oração, peça-lhe perdão em nome de Jesus. Ele vai mudar estas áreas da sua vida. Segundo, procure desenvolver novas amizades, principalmente entre os crentes. Evite acompanhar os amigos de outrora, que acabarão levando para o caminho do mal, se você estiver bem firmado com Cristo. Há locais que não devem ser frequentados sob pena de você fracassar na fé. Terceiro, você não queira viver uma vida reclusa, pois o homem por natureza busca o companheirismo. Seja uma carta aberta e lida diante dos homens, sem que isto signifique envolvimento com os seus pecados, para que eles possam vir ao conhecimento de Cristo. Vou ler só, fazer mais uma leitura aqui. Auxílios suplementares, subsídio bibliológico. Além das orientações contidas na revista do aluno, acrescente em seu plano de aula os sábios conselhos do pastor Antônio Gilberto para os novos convertidos, que nos diz respeito aos relacionamentos. Dedique os seus irmãos na fé, no amor, compreensão, consideração, hospitalidade, apoio, apreço. Isso inclui seu pastor, o ministério da sua igreja e os obreiros de reconhecida idoneidade da região. Acolha com afeição as normas e a diretriz da igreja através do seu pastor. Amém, amados irmãos? Evite a todo custo a maledicência, o mexerico e a contenda.
3 pragas que têm assolado a igreja inteiramente através dos tempos. Nunca seja pedra de tropeço para ninguém. Nunca perturbe nem prejudique a obra de Deus. Quando tiver de discordar, faça-o de forma cristã e com urbanidade. Não apenas cultive amizade com os irmãos na fé. Vá além, promovendo e cultivando comunhão. Comunhão é mais que simplesmente amizade. Amizade é própria de amigos somente. Para irmãos em Cristo, a necessidade perene de comunhão gerada por amor. Uma das sublimes coisas que a comunhão deriva é a comunicação entre os santos, a qual é referida em Romanos capítulo 12, versículo 13 e Hebreus 13, versículo 16. O crente deve ser um cidadão exemplar, cumprindo seus deveres humanitários e sociais para com a família, seus semelhantes e o Estado, isto é, as instituições e as leis, bem como as autoridades constituídas para legislarem e fazer cumprir as leis. Verifique sempre até onde vão os seus direitos e onde começam os dos outros, tudo de acordo com a palavra de Deus. Se você acha que anda direito com Deus, verifique se anda direito com os homens, conforme 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 7. Não pode haver comunhão vertical, isto é, com Deus, sem haver horizontal, ou seja, com os homens nossos semelhantes. Textos para leitura imediata: Efésios capítulo 5, versículo 22, capítulo 6, versículo 9, Colossenses capítulo 3, versículo 18, 4, versículo 1, e aqui ele vai trazer mais referências, o irmão pode ler em casa. Amém, amados irmãos? Então, nós precisamos estar, amado irmão, em conformidade também, obedecendo a Deus e também em harmonia com nossos irmãos, em comunhão também com os nossos irmãos na fé. Amém, queridos? O discípulo e a comunidade, esta foi a nossa primeira lição, e lição abençoada, né? Terminou até mais cedo, mais rápido. Nós até demoramos um pouco, porque eu coloquei aqui umas coisas aqui minha, as ilustrações, trazendo aqui alguma coisa. E lição abençoada, e nós vamos aprendendo da palavra de Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na segunda lição nós vamos estudar o discípulo e o lar cristão. Então nós vamos estudar a respeito da nossa casa, da nossa família. Amém, amados irmãos? Então, o sábado que vem estaremos estudando o discípulo e o lar cristão. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Nosso irmão Francival vai estar fazendo a oração de agradecimento. Quero agradecer aos nossos irmãos que estão nos acompanhando através da internet, os irmãos também aqui da igreja que vieram hoje. Eu sei que culto de ensino é um culto meio calmo, é sonolento, mas é um culto que nós aprendemos da palavra do Senhor e crescemos no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Essas irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Senhor meu Deus, meu Pai, gratidão, Senhor, por mais uma vez estar na Tua presença. Meu Deus, obrigado, Senhor, por mais um culto de ensino, meu Pai, por mais uma revista que nós começamos com o pé direito, Pai, na Tua presença. Eu creio, Senhor, que esta noite Deus foi plantado, Senhor, sementes, Pai, Deus, de frutos sobre nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, esta noite, Senhor, Deus, que esta palavra venha frutificar sobre as nossas vidas, que nós venhamos ser crentes, Deus, vigilantes, meu Pai, diante da nossa conduta, diante da Tua conduta, Pai. Deus amado, Deus querido, nos ajude a ter um coração, Deus, vigilante, olhos vigilantes, ouvido vigilante, Deus,
um coração, meu Pai, fiel à Tua palavra, aquilo, Senhor, Deus, que Tu passa através do Teu Evangelho, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Deus amado, Deus querido, assim como Tu trouxe cada um de nós à Tua casa, vai nos levando debaixo da Tua potente mão, nos guardando e nos livrando de todo o mal, toda força opressora do inimigo, Senhor, de tudo aquilo que está preparando lá fora, Senhor, contra cada um de nós, aleluia, contra aqueles que estão também vendo esta live, meu Pai. Deus amado, que não venha prosperar a mão do inimigo, em nome de Jesus Cristo. Vai nos dando uma noite abençoada, Senhor, de sono, em nome de Jesus, e amanhã, uma manhã abençoada na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz: coloque as vossas mãos na posição de receber. Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos acompanhando através da internet, em nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo venham estar sobre a vida da amada igreja, hoje e para todos sempre. Aquele que crê diz: se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor, operando Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Paz do Senhor.